Luz e Paz para hoje. Uma série de temas bíblicos da autoria de Joaquim Dias, na voz de António Sala. Nota de referência número 1. O facto de se apresentar especificamente 22 temas bíblicos não tem nenhum significado especial, nem se trata de um número fixo. A Bíblia é um livro inesgotável. O ouvinte interessado pode continuar a aprofundar os seus conhecimentos. É com essa intenção que partilhamos algumas ferramentas que o poderão auxiliar nesse estudo. Surgiu, há uns anos atrás, uma edição especial da Bíblia, a Bíblia para mim. No dizer dos editores, trata-se de uma edição produzida em parceria com a Sociedade Bíblica Portuguesa e é uma iniciativa da Medicine One. Esta empresa portuguesa baseia a sua atuação no mercado nos princípios contidos neste livro e é gerida por pessoas que foram positivamente influenciadas pelo estilo de vida que ele propõe. A Bíblia para mim, página 4. A pensar nas pessoas que não estão habituadas nem habilitadas para realizar um estudo e encontrar as respostas para determinadas situações de vida, os editores preocuparam-se em facilitar a pesquisa dos melhores textos bíblicos e compilaram-nos dentro de vários temas do cotidiano. Existem mais de 800 textos encadeados que permitem realizar uma leitura sequencial sem precisar de saber onde se encontram os livros do Velho e do Novo Testamento. A Bíblia para mim, interior da capa. Informamos também o ouvinte que no livro A Bíblia em Português, Como, Quando e Para Quê, poderá encontrar informações importantes sobre cada livro da Bíblia, os seus estilos, regras de interpretação e de descodificação dos símbolos proféticos. Estes conteúdos estão disponíveis nos capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro já mencionado. Para os ouvintes mais interessados, o autor tem reservado 200 exemplares deste seu livro para oferecer gratuitamente. Bastará apenas escrever um e-mail para jdiasgrilo@gmail.com com o seu endereço postal e os primeiros 200 ouvintes receberão o livro sem qualquer custo na morada indicada. Nota de referência número 2. A escolha é sua. Certamente fez a boa escolha e por isso merece um prémio. É uma oferta para si porque tomou a boa decisão e teve a perseverança para chegar até este importante tema. Jesus, a luz do mundo. Recordando as palavras do Senhor Jesus, portanto, ele mesmo disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. O autor oferece gratuitamente o exemplar do livro O Grande Conflito de Ellen White aos leitores interessados. Bastará para tal solicitá-lo enquanto ainda dispomos de estoque, escrevendo um e-mail para jdiasgrilo@gmail.com, indicando o respectivo endereço postal para envio gratuito. Nota de referência número 3. No livro Mil Cairão ao Teu Lado, encontramos a história verdadeira e tocante de uma família que escolheu ser fiel a qualquer custo e encontrou refúgio na sombra do Todo-Poderoso. Suzy Hassel Mundi, filha mais nova de Franz Hassel, escreveu a impressionante história do seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, assim sintetizada. Certo dia, Franz Hassel, que era conhecido como o leitor da Bíblia,
e que dela falava aos seus companheiros, foi chamado para comparecer no gabinete do comandante da sua companhia, que lhe perguntou: acreditas que a Alemanha vai ganhar a guerra? Consciente das implicações disciplinares da sua resposta àquela pergunta, Hassel, por seu turno, perguntou: o meu comandante interroga-me como cidadão comum ou como chefe militar? Sim, como militar, afirmou o comandante. Perante esta resposta, Hassel disse não acreditar que a Alemanha ganhasse aquela guerra. Perante tão surpreendente ousadia, o comandante prosseguiu o interrogatório. Ele queria saber em que se fundamentava a sua convicção. Franz Hassel, humilde, mas corajoso, tirou da algibeira a sua Bíblia, que sempre o acompanhava. Ele leu para aquele militar a profecia do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, enfatizando o final da respectiva interpretação. Não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se liga com o barro. Daniel 2,43. O comandante ficou com a Bíblia e deu ordem para se retirar. Pouco tempo depois, Franz foi de novo convocado pelo comandante da companhia, rodeado de 2 generais especializados em história e estratégia militar. Foi de novo confrontado com a mesma pergunta, face à qual Hassel leu novamente a profecia de Daniel 2 e categoricamente respondeu: a profecia bíblica é bem explícita. A Alemanha não pode ganhar esta guerra. Foi-lhe devolvida a Bíblia e aquele encontro terminou num ambiente de mutismo. Tudo indica que, pelo menos, aquele comandante deu crédito à profecia da estátua mostrada ao rei Nabucodonosor e à respectiva interpretação dada por Deus. Quando em 1945 a guerra terminou, aquela companhia militar tinha em reserva combustível e os meios necessários para a retirada atempadamente, que permitiu salvar muitas vidas. Esta feliz e real experiência da história contemporânea faz-nos lembrar outra vivida pelos primeiros cristãos que atenderam ao aviso de Jesus. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Mateus 24, 15, 20. Com esta advertência, Jesus avisou e aconselhou os cristãos a aproveitar a inesperada possibilidade de fuga que ocorreria pouco tempo antes da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 da era cristã. A história registra este facto e Ellen White o descreve de maneira impressionante. A quando da inesperada retirada de Céstio e a arrogante investida dos judeus, ambos os exércitos estavam totalmente empenhados na luta e os cristãos, conhecedores e obedientes às palavras de Jesus, aproveitaram aquela possibilidade para fugir da cidade de Jerusalém. Assim, todas as predições de Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Apareceram sinais e maravilhas. Durante 7 anos um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que sobreviveriam à cidade. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém. Ele foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Depois que os romanos, sob Céstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato.
O general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. O sinal prometido, narrado em Lucas 21, 20-21, fora dado aos cristãos expectantes. Os acontecimentos foram encaminhados de tal modo que nem os judeus nem os romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Sestio, os judeus foram ao encalço do seu exército e, enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos de todo o país tiveram o ensejo de escapar sem ser molestados, rumo a um local seguro, a cidade de Pela. O Grande Conflito, capítulo 1. Da mesma maneira, com o cumprimento dos sinais precursores da segunda vinda de Cristo, deixados na Bíblia, sinais do mundo físico, político, social, moral, económico, religioso e proliferação da pobreza, doença e morte, tudo indica que se aproxima não um cataclismo cósmico, mas a instauração do Quinto Império Universal, representado pela pedra que simboliza Jesus Cristo. Sim, esse mesmo Cristo que veio ao mundo não para condenar, mas para salvar e reintegrar o planeta Terra na harmonia universal. João 3,17, 2ª Epístola aos Coríntios 3,17, Apocalipse 21, 1,4. Deus, no seu amor e cuidado para nos guiar neste mundo, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso, hoje, mais do que nunca, é importante estudar a Bíblia e prestar atenção às profecias do fim. Permaneçamos, pois, atentos à palavra profética que brilha em lugar escuro. Como aconselha a palavra inspirada, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amós 3,7. Segunda Epístola de Pedro 1,19. Segundo livro de Crônicas 20:20. Nota de referência número 4. Esta profecia foi tema de estudo, de debate e de grandes decisões no campo de batalha na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Juntamente com outras profecias, traça a história do mundo, evoluindo do político para o religioso, apresentando alguns dados comprovados pela história universal. Com efeito, os factos narrados nesta profecia começam com o Império de Babilónia, que reinou soberanamente entre 508 e 338 a.C., e vão até ao tempo do fim. Estes factos têm que ver com a sucessão dos vários impérios universais, de onde emergiu a estrutura política da Europa. Também como aditamento ao que anteriormente foi apresentado, relativo aos casamentos reais na Europa, apesar da profecia dizer: misturar-se-ão pelo casamento, mas não se unirão um ao outro. Ao longo dos séculos, muitos homens tentaram unir esses reinos novamente para formar um quinto império universal, mas todos fracassaram. Os casamentos deram-se especialmente entre as casas reinantes. Quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, quase todos os monarcas da Europa eram parentes. A Rainha Vitória da Inglaterra era chamada a avó da Europa, pois quase todos os reis pertenciam à sua dinastia. O rei da Espanha, o czar da Rússia, o rei da Inglaterra, o imperador da Alemanha, todos eram parentes. Nessa guerra, brigaram entre si tios, sobrinhos e avós. O resultado foi que quase todos os reinos caíram e foram substituídos por repúblicas. Nota de referência número 5. O livro de Ellen White, O Grande Conflito, como o próprio título do livro indica, O Grande Conflito de Ellen White, todo ele baseado nas profecias bíblicas, na história da Igreja e na história universal, é muito esclarecedor. Esta obra
trata sobre a grande rebelião surgida no céu e depois transferida para o planeta Terra. É um livro para ler e comparar com a Bíblia e a história. Dada a extensão da obra e a intenção de melhor compreender os temas aqui apresentados relacionados com o aparecimento do pecado, o plano da salvação e a restauração da ordem mundial, incluindo esta Terra, sugere-se, para uma informação mais rápida, a leitura do prefácio, introdução e do capítulo número 29, intitulado A Origem do Mal, assim como os demais conforme o interesse de cada um. Este e os demais livros de Ellen White podem ser escutados em áudio, procurando no Google por Ellen White Áudio, português, capítulo por capítulo. Nota de referência número 6. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, tornou-se evidente a realidade da Trindade. O Espírito Santo, em forma de pomba, proclama da parte do Pai: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16-17. Exatamente no início do ministério de Jesus, aparece a Trindade em ação. Significativamente, o mesmo aconteceu no momento da criação, em que Elohim, Deus na forma plural, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O cristianismo, indubitavelmente, é uma das 3 religiões monoteístas do mundo e disso há inúmeras provas na Bíblia. O cristianismo, no entanto, tem vantagem sobre o judaísmo e o islamismo porque, sendo um só Deus, existe e funciona sob a forma de 3 pessoas. Daí vem a palavra Trindade, tão atacada pelos atuais antitrinitaristas ou unitaristas que são na realidade os herdeiros do arianismo. Sem pretender explicar o inexplicável, considerem-se, no entanto, 2 pontos para reflexão sobre este tema demasiado excelso para a limitação humana. Sim, o termo Trindade não existe na Bíblia, bem como tantos outros termos que fazem parte do nosso léxico religioso. Mas, ainda que os termos possam estar ausentes, o que eles definem está claramente revelado. Está, no entanto, ao nosso alcance aceitar e compreender que pode haver unidade na diversidade. Temos o exemplo do termo humanidade, que é o conjunto de bilhões e bilhões de pessoas humanas da mesma natureza, mas distintas e com funções diferentes. No caso da Trindade, trata-se de um Deus único formado por 3 pessoas da mesma natureza, mas com funções diferentes. É verdade, também não podemos compreender como 1 pode ser igual a 3, mas isso não deve ser motivo para preocupação. Numa cerimónia de casamento, o oficiante advertiu o noivo: João, vai haver momentos delicados no teu convívio conjugal com a Alícia, em que tu, atônito, dirás: Alícia, eu não te compreendo. Mas não te preocupes com isso. O que a Alícia mais precisa é que tu a ames, mesmo quando não a compreendes. Este episódio leva-nos a pensar: se eu não consigo por vezes compreender a minha mulher, como posso eu compreender a Trindade? Ou seja, como posso eu compreender Deus na sua plenitude? A boa notícia é que Deus não necessita de que eu o compreenda. Ele simplesmente deseja que eu o ame. Ao sobrepor o entendimento ao amor, o homem entra num beco sem saída. Bastará imaginar 3 situações virtuais sem a Trindade, no plano da salvação, apenas o Deus Criador, o Deus Uno, que se aniquilava a si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses 2, 7, 8. A. No nascimento do Messias seria o Deus Uno que nasceria homem do ventre de Maria. B. No batismo seria o Deus Uno a proclamar-se: eu sou aquele em quem me compraço.
C. Na cruz, teria que dizer a si mesmo antes de expiar: a mim entrego o meu espírito. A situação mais caótica e proibitiva, no entanto, seria o facto do trono de Deus no céu ficar vazio, pois Deus se tinha despojado a si mesmo e estaria nesta terra, na forma de servo, morto no sepulcro 3 dias e 3 noites. O inimigo poderia lançar os ataques mais ambiciosos para tomar o controle do universo, porque o Deus Uno estava limitado à condição humana. Isso seria impensável. Basta de ficção humana. É trágico para o homem, só porque não pode compreender a Trindade, arriscar-se a fazer do Redentor e do plano da salvação uma farsa. É melhor reconhecer a sua limitação humana, acatando reconhecida e alegremente que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Deuteronômio 29:29. Com esta postura de humildade e honestidade intelectual, o limitado ser humano, graças à omnisciente, omnipotente e omnipresente atuação de Deus, exemplificada na Trindade, é levado a amar mais Deus e pode sentir-se feliz e seguro com a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Segunda Epístola aos Coríntios 13:13. Nota de referência número 7. O excerto que se segue é retirado do livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, mais precisamente do capítulo 17, com o título Nicodemos. Nicodemos desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recuava ante a ideia de o procurar abertamente. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu. Decidiu-se por uma vista em segredo no Monte das Oliveiras. Nicodemos ocultou a verdade no coração e por 3 anos pouco foi aparentemente o fruto, mas observava-lhe a vida e ponderava-lhe os ensinos. Repetidamente no Sinédrio frustrou os planos dos sacerdotes para o destruir. Quando afinal Jesus foi erguido na cruz, Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Extraído do capítulo 17 do livro O Desejado de Todas as Nações. Para os ouvintes mais interessados em conhecer o texto na sua íntegra, o autor desta série oferece gratuitamente o livro mencionado, bastante para isso enviar um e-mail para jdiasgrilo@gmail.com com o endereço postal onde deseja receber o livro. Outra alternativa poderá ser dirigir-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua residência, todos os sábados das 10 às 12 horas. Com efeito, todas as igrejas adventistas do Sétimo Dia são centros ativos de distribuição gratuita da edição especial deste livro, em 4 volumes. No site www.adventistas.org.pt é fácil encontrar os endereços das igrejas adventistas do Sétimo Dia da sua zona, clicando na coluna da esquerda em Igrejas em Portugal. Reitera-se que este e os demais livros de Ellen White podem ser escutados em áudio, procurando no Google por Ellen White Áudio, português, capítulo por capítulo. Nota de referência número 8. O discípulo João e as mulheres da Galileia haviam permanecido ao pé da cruz. Não podiam deixar o corpo de seu Senhor nas insensíveis mãos dos soldados e enterrado numa desonrosa sepultura. No entanto, não o podiam impedir. Não lhes era possível obter favores das autoridades judaicas e nenhuma influência tinham junto de Pilatos.
Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em auxílio dos discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham relações com Pilatos. Ambos, ricos e influentes, decidiram que o corpo de Jesus teria sepultamento condigno. José foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. O pedido de José foi satisfeito. Enquanto João estava aflito quanto ao sepultamento do Mestre, voltou ele com a ordem de Pilatos acerca do corpo de Cristo. E Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra e aloés de cerca de 100 libras de peso para seu embalsamento. Ao mais honrado em Jerusalém, não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. Os discípulos surpreenderam-se de ver esses ricos príncipes tão interessados como eles próprios no sepultamento do Senhor. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou a sua fortuna na manutenção da igreja infante que os judeus haviam esperado tão extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Nicodemos relatou a João a história daquela entrevista e por sua pena foi ela registada para instrução de milhões. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite na sombria montanha, quando o príncipe judeu foi aprender com o mestre da Galileia o caminho da vida. DTN, capítulo 80. Nota de referência número 9. No seu livro anteriormente citado, Ernesto Ferreira, num estilo humilde e telegráfico, diz-nos sucintamente: desde 1938, o meu ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido dedicado a atividades administrativas, académicas e durante longos períodos de tempo na direção das revistas Saúde e Lar, Revista Adventista, Boletim Adventista de Angola e Sinais dos Tempos. A partir de 1998, tem colaborado em serviço voluntário com as publicadoras Atlântico e Servir. A Verdade Cristã, página 9. Graças, no entanto, ao artigo de Paulo Sérgio Macedo na Revista Adventista, temos uma descrição mais detalhada e elucidativa. Ernesto Ferreira conheceu a mensagem adventista em 1938, tendo recebido estudos bíblicos através do pastor Manuel Leal. Fez parte do corpo docente do curso bíblico em Lisboa de 1941 a 1944. Com a aquisição da Quinta de Santo António em Porto Alegre, continuou a lecionar no então Seminário Adventista de Porto Alegre nos anos letivos de 1943 a 1945. De 1945 a 1949, exerceu as funções de diretor e professor desta instituição. No ano letivo de 1949-1950, esteve no Seminário Teológico Adventista de Washington, D.C., nos Estados Unidos da América. De regresso a Portugal, foi confiada à presidência da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, a cargo que desempenhou de julho de 1950 a dezembro de 1957. De 1958 a 1968, serviu a Igreja como presidente da União Angolana dos Adventistas do Sétimo Dia. Durante a sua permanência em Angola, além do trabalho de evangelização, teve especial atenção para com os pastores e os membros locais, nomeadamente na formação pessoal e profissional.
Em janeiro de 1969, iniciou-se a sua segunda presidência à frente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, que se prolongou até 1974. Foi então chamado para diretor do Departamento de Teologia e pastor do Colégio Adventista de Sagunto, em Espanha. De 1974 a 1977, ano em que retornou pela terceira vez à presidência da Obra Adventista em Portugal, até à sua reforma em 1979. Depois da sua aposentação, em janeiro de 1980, ainda exerceu as funções de diretor do Colégio Infanta Dona Joana, em Lisboa, 1995-1997. A vida de Ernesto Ferreira esteve sempre ligada à obra das publicações em Portugal, tendo sido autor de vários livros e inúmeros artigos. A sua última obra tem como título A Verdade Cristã e foi publicada em abril de 2012, já com a idade de 99 anos. Nesse texto, pela primeira vez, deixou registada a sua história pessoal de conversão e teve como motivação a partilha dos fundamentos da sua fé. Ver Revista Adventista e Arautos de Boas Novas. Ernesto Ferreira faleceu em 2012 com 99 anos. Mas a sua memória e a sua influência não terminaram. O seu exemplo, o seu testemunho, assim como os vários livros que escreveu e os numerosos artigos publicados em revistas, continuam a ser uma grande fonte de ensino e de inspiração. Outro facto incontornável para a memória de Ernesto Ferreira é que do seu casamento com Irene Vieira nasceu em 1941 Teófilo Ferreira e do casamento de Teófilo Ferreira com Odete Reis nasceram Hélia e Paulo Ferreira. A vida de Teófilo Ferreira ficou marcada como pastor missionário, teólogo, professor e, acima de tudo, como tradutor da Bíblia. Assim como prova de que a luz semeia-se para o justo, Salmos 97:11, e a demonstração de que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4:18, a exemplar experiência e profícuo ministério do pastor Ernesto Ferreira, assim como a multifacetada carreira evangelista do seu filho pastor Teófilo, tem continuidade na pessoa de seu neto, pastor Paulo Ferreira, presentemente em Bragança. Como foi dito anteriormente, este poderoso, humilde e sincero testemunho do pastor Ernesto Ferreira é muito importante e merece ser divulgado, quer seja como o Espírito Santo conduz a quem anela conhecer a viver a verdade cristã, como pode ser uma ajuda oportuna para alguém que, como Ernesto Ferreira, ao longo da sua trajetória, fica com a convicção de que alguns paradigmas das doutrinas da sua Igreja colidem com a verdade revelada na Sagrada Escritura. Se essa convicção persiste, torna-se num assunto de honestidade pessoal, que cada um reflita e se interroga, como fez Ernesto Ferreira. Como posso continuar eu, honestamente, a querer e praticar falsos batismos de água por aspersão a crianças, ouvir ou buscar perdão dos pecados a um homem pecador como eu, celebrar missas pelos mortos, adorar imagens de santos à espera da ressurreição, profanar o dia de sábado, ordenado e santificado por Deus, etc, etc. Como posso? Nota de referência número 10. Na célebre parábola dos talentos, Jesus, além de mencionar esse veredito final, teve o cuidado de nos esclarecer sobre o destino e o significado do fogo eterno que é preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 31, 41. Mal entendida, esta expressão, limitada ao raciocínio humano, tem gerado muita descrença e ateísmo.
A própria Bíblia, no entanto, nos ensina sobre o significado dessa aparente contradição. No penúltimo livro da Bíblia, na Epístola de Judas, é-nos dito que as cidades de Sodoma e Gomorra, havendo-se prostituído, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1:17. Além disso, o apóstolo Pedro, ao descrever a destruição daquelas cidades, diz-nos que Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. A segunda Epístola de Pedro 2:6. Ao juntar estas duas informações bíblicas, que se complementam e tendo em conta que aquelas cidades hoje não continuam a arder, fica claro que esta expressão fogo eterno significa uma pena de consequências eternas, pois o fogo só pode arder enquanto houver combustível. Compreendida esta verdade, vivemos na senda da luz e da paz, que é Jesus, preferindo ouvir no último dia: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Para um estudo mais profundo e compreensivo deste e outros ensinos bíblicos, e para desfrutar já nesta terra da luz e da paz que é Jesus, recomenda-se também os cursos gratuitos de estudos bíblicos da Novo Tempo Portugal, disponíveis em novotempo.pt/Bíblia. Nota de referência número 11. A citação que se segue é da autoria do professor Marcelo Caetano, num desabafo sobre este tema por correspondência com o seu amigo J. Veríssimo Serrão. Pese aos panegiristas devotos da ação do papado, na história de Portugal é preciso distinguir entre os sentimentos católicos do povo e a política da Santa Sé. Com nenhuma potência teve Portugal na sua história diplomática mais conflitos do que com a Santa Sé. De nenhum recebeu mais agravos e teve tão pouco apoio nos momentos cruciais da sua existência nacional. O historiador imparcial tem de reconhecê-lo e não se deixar arrastar por fatores emocionais ou temores de opinião. Tão condenável é o anticlericalismo sistemático como o clericalismo cego. Uma coisa são os valores cristãos, outra a tortuosa política eclesiástica. Não escondo que os primeiros abalos da minha fé, que era forte e pura, resultaram dos contactos com a diplomacia da Igreja, mais movida por interesses temporais do que pelas razões da doutrina. Retirado de Marcelo Caetano, Confidências no Exílio, Editorial Verbo, 1985, quinta edição, página 143, citado por Joaquim Dias em A Bíblia em Português, Como, Quando e Para Quê, página 39. Nota de referência número 12. Eis então alguns textos bíblicos muito elucidativos sobre o sinal distintivo do povo de Deus. Gênesis 2:1-3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Isaías 56:1-7. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal aos filhos dos estrangeiros. A todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte,
e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 66, 22, 23. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, assim também há de estar a vossa posteridade. E será que desde um sábado até ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ezequiel 20, 11, 12, 20. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá para eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Marcos 2, 27, 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Primeira Epístola de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concretamente, esse povo é distinguido pela sua obediência e fidelidade a Deus e assim reiteradamente sintetizada. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12.